Então vamos lá, pessoal. A gente vai agora resolver o exercício de número 40 da aula sobre termodinâmica. Então acompanha a leitura aí para a gente entender o que se pede. Ó. Um gás costumeiramente presente na atmosfera das grandes cidades é o CO, monóxido de carbono, proveniente dos automóveis em movimento, das indústrias e etc. Se admitirmos que uma determinada fonte produz cerca de 1 quilograma de CO num certo intervalo de tempo e que o mesmo pudesse ser confinado num recipiente sob pressão normal e a 35 graus Celsius de temperatura, na ausência de outros gases, tal recipiente deveria ter o volume de... Então ele dá aqui alguns dados, né? Mas essa é uma questão clássica onde a gente vai utilizar aqui, ó, por você, nunca rezei tanto. Certo? Ó, pressão versus o volume, vezes o volume é igual ao número de mols, vezes a constante de Rydberg, vezes a temperatura, tá? Então vamos anotar aqui no canto os dados que o problema deu pra gente, tá certo? Então aqui ele deu o Rydberg pra gente, constante dos gases ideais, então a gente vai utilizar aqui o 0,082, certo? ATM vezes litro por mol Kelvin, beleza? Mas o que? Ele deu a temperatura para a gente, que é 35 graus Celsius. E aí a gente convertendo para Kelvin, isso aqui vai ficar em 308 Kelvin. A pressão, ele fala ali, deixa eu ver aqui, pressão atmosférica das densidades, se admitirmos que o determinado produto cerca de um certo intervalo de tempo, mesmo que tivesse confinado, temperatura... aqui, sob pressão normal. A pressão normal é de 1 atm. Show? Beleza. Então a gente já tem aqui a temperatura, a gente tem aqui o R, faltou, a gente tem aqui a pressão, certo? Ele está pedindo para a gente calcular o volume, então ó, o volume ele quer que a gente calcule, deveria ter o volume D, então falta aqui o volume e o número de mols, certo? Como é que a gente vai calcular o número de mols? Ó? O número de mols vai ser igual ó, a massa do gás dividido pela massa molar, certo? A massa do gás, ele deu aqui, ó, vale 1 quilograma, então a massa do gás é de 1000 gramas, tá? E a massa molar, repara só, ele deu aqui ó, o A do oxigênio e o A do carbono. Então, ó, 16 mais 12 vai dar 28. Show? Então, ó, a gente já sabe aqui que o nosso número de mols, fazendo essa divisão, isso vai dar 35,71 aproximadamente, tá? Beleza. Substituindo aqui, ó, o que nós temos? Como ele quer calcular o volume a gente vai isolar ele. Então, ó, deixa eu botar aqui de laranja. Ó, o volume vai ser igual ao nRT dividido pela pressão, tá? Substituindo os valores, nós temos o seguinte, ó, o número de mols a gente calculou ali que é 35,71 aproximadamente, beleza? Vezes a constante dos gases, que é 0,082, vezes a temperatura, que é 308. Show? Isso tudo dividindo pela pressão, que vai ser 1 atm. Por que vai ser 1 atm, professor? E eu não preciso fazer a conversão? Porque ó, a constante dos gases já está em atm, tá vendo? Ó, atm por litro. Beleza? Então, é por isso que a gente vai encontrar o volume também em litros. Repara que todas as respostas de volume já estão em litros. Então, beleza. Fazendo essa conta aqui, certo? Isso aqui vai ficar como? 35,71, que multiplica, aquilo ali vai dar 256. Show? Então, ó, o nosso volume vai ser igual a 902 litros. Beleza, pessoal? Essa daí é a nossa resposta, tá? Então, ó, a resposta correta aqui, ó, B de bola, 902 litros. Show, pessoal? Espero que você tenha compreendido. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos seus comentários. Grande abraço.